Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você recebe todos os dias as nossas missas, novenas, estará sempre rezando conosco em comunhão. Hoje celebramos a quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Testemunhar Jesus Cristo no passado e no presente exige fé e compromisso cristão. Todavia, Deus protege os seus fiéis. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os seus santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com ardor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos o do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão, mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram, dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, as leituras de hoje, além de uma construção totalmente teológica para nós, ela traz uma bela dualidade, o dia com a noite, a luz com a escuridão. O Evangelho de hoje faz essa alusão de uma maneira tão bonita, mostrando que nas trevas, na noite, todo mal acontece. É culpa da noite? Não. A questão aqui não está em horário, em relógio, está na ação humana. Todo homem que tem um coração ressuscitado, que é temente a Deus, que busca procurar fazer a sua vontade, que tem uma intimidade de oração e que diz sempre: Senhor, o que nós podemos fazer hoje? Essas pessoas sempre estão na luz, enxergam com o clarão do ressuscitado, suas obras são manifestas, tudo aquilo que ele faz é visto. Porém, aquele que deseja o mal, aquele que não quer ser visto, pessoas que são amargas, inclusive, não aqui somente no sentido de ações concretas, mas de sentimentos também, pessoas que desejam o mal, sempre procuram na escuridão, na noite, porque a luz denuncia. Jesus Cristo foi essa luz que brilhava no meio de nós enquanto andava no nosso meio. Essa luz que escancarava, toda a podridão que a humanidade tinha através do preconceito contra os mais necessitados e também contra tudo aquilo que os sacerdotes, os fariseus e toda aquela gente fazia de pecado. Tudo isso resultou também em peso para a condenação de Jesus Cristo. E se a gente lembrar bem, quando dizia lá na Sexta-feira Santa e também no Domingo de Ramos, Jesus era preso à noite. Por que à noite? Por que não de dia? Porque de dia todo mundo ia ver. Aquele povo poderia ser até sofrer alguma consequência pelos próprios munícipes que viviam lá. Ora, o que mais acontece na nossa vida muitas vezes é tentar esconder aquilo que de mais precioso existe na nossa vida. E a gente muitas vezes quer fazer o inverso.
pegar o que nós temos de mais bonito, pegar o que nós temos de mais sagrado, que depois das coisas da fé, a Eucaristia, os sacramentos, a própria igreja, também está o nosso caráter, está o nosso jeito de ser, as nossas posturas, o que a gente defende, tudo isso, o mundo quer que a gente faça um processo inverso, esconda isso, porque isso para o mundo é feio, é chato, é ruim. Vamos trazer à luz todo o contrário, não só o pecado em si, mas também todas as mesquinharias, as brigas de famílias, a destruição em massa da sociedade, enfim. Nós não devemos deixar isso acontecer. Quem está na luz permanece sempre na luz. Quem não está na luz sempre foge. E isso é tão bonito porque é retratado na primeira leitura. Todos os apóstolos são presos. Mas quando? À noite. Porque o final do Evangelho já responde, eles tinham medo do povo. Então, se eles tinham medo do povo, por que eles prendem os apóstolos à noite? Porque eles sabem que está errado. Eles sabem que eles, como fizeram com Cristo, não tinham motivo nenhum para tal ato, mas têm que fazer porque o motivo não é muito lícito, né? Não é um motivo assim que realmente mereça uma prisão, mereça uma morte. Ou seja, eu tenho o meu ego ferido, eu deixo de ser ouvido, eu simplesmente perco o meu status, porque Cristo veio derrubar toda a certeza daquela gente. Ora, quem está na verdade é como os apóstolos, saem da prisão sem precisar de grandes movimentos. É bonito que se conta aqui na leitura, né? Encontraram os guardas do mesmo jeito que foram deixados, as portas também estavam fechadas do mesmo jeito que foram fechadas, estava tudo do mesmo jeito. A única diferença é que os apóstolos não estavam presos, porque o milagre de Deus ele acontece para libertar as pessoas que praticam a verdade, e mais, não só praticam a verdade, mas continuam a fazer aquilo que o Senhor manda. Os apóstolos não saíram da cadeia e foram para casa descansar, e foram ficar com seus parentes. Os apóstolos voltaram para o templo para pregar, porque a palavra de Deus não pode ser interrompida. Tanto Deus amou o mundo que entregou seu Filho para isso. Jesus, palavra eterna do Pai, encarnada no seio da Virgem Maria, que veio, padeceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Tanto Deus amou ao mundo que veio para que todos tenhamos a vida eterna. E quando nós realmente decidimos ser portadores da luz, ser pertencentes a Jesus Cristo, nós temos como recompensa a vida eterna. E isso aqui, meus irmãos, é uma coisa muito séria que o Evangelho nos fala. Às vezes nós lemos este versículo e a gente olha e fala, mas é mais ou menos, será que tem um jeitinho? Não, é bem categórico. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porque quando nós não cremos em Jesus Cristo, nós simplesmente rejeitamos tudo aquilo que de fato Deus veio fazer. Se nós negamos o nome de Jesus Cristo, se nós não cremos, tudo aquilo que foi feito, não vamos dizer que não tenha sido em vão, porque nós não somos únicos no mundo, no sentido assim de privilegiados. Porém, para nós perde o sentido. Se negamos a Deus, então nós temos essa condenação porque nós nos afastamos e preferimos a luz. Ora, a luz tem que se manifestar porque as nossas obras têm que ser manifestas diante de Deus. Por isso, nesta Eucaristia, vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós a sua luz. Que o Senhor nos faça sair à luz para denunciar o que está errado, para evitar as inversões de valores. Que nós sejamos como os apóstolos que permaneciam orando, que são libertos, mas vão fazer realmente a palavra de Deus, não tem preguiça, não tem medo, são destemidos. Quem está em Deus jamais tem medo, quem está em Deus
jamais teme algo na vida. Por isso que vamos pedir hoje, que nós possamos crer para alcançar a salvação e praticar sempre a luz, não ser seu inimigo. Vamos rezar, irmãos? Ao Deus de bondade que enviou seu Filho amado para nos salvar, elevemos nossas preces rezando. Pai Santo, em vossa misericórdia, atendei nossas preces. Protegei vossa Igreja, que tem a missão de anunciar em todas as situações e lugares o vosso reino de paz, nós vos pedimos. Pai Santo, em vossa misericórdia, atendei nossas preces. Conscientizai aqueles que oprimem e perseguem os indefesos, visando apenas poder e status social, nós vos pedimos. Pai Santo, em vossa misericórdia, atendei nossas preces. Defendei os cristãos perseguidos e expulsos de suas casas, nós vos pedimos. Pai Santo, em vossa misericórdia, atendei nossas preces. Senhor, iluminai-nos com a luz da fé e acolhei as preces que confiantes vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos da Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente a vossa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas.
o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor: fui eu que vos escolhi no mundo e enviei para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem escolhestes, a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.